Olá, tudo bem? Eu venho aqui conversar contigo hoje sobre a importância dos direitos humanos na história, na transformação de toda a humanidade. Na verdade, a Declaração dos Direitos Humanos é um acordo ético, um acordo moral que preserva então os direitos básicos do ser humano. Então eu vou passar aqui bem rápido essa minha apresentação, tá? E que diz aqui então nessa declaração, que nesse acordo, né, entre os países, os diversos países, que os direitos humanos é uma forma de nós garantirmos os direitos fundamentais da pessoa humana, aqueles que são essenciais e que devem ser então respeitados por todos, que é o direito à liberdade, o direito à vida. E isso tudo tem uma fundamentação histórica aí, né, de muitos anos atrás, e que já lá atrás, na Revolução Francesa, antes ainda, já estava ocorrendo essa necessidade, esse sentimento de que deveria sim ter uma lei que protegesse as pessoas, uma lei de direitos que garantisse a vida das pessoas, a integridade. E daí então lá em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, fundou-se então a ONU, a Organização das Nações Unidas, e a partir da ONU então fica acordado entre os países essa declaração, então, de 30 artigos, na verdade, que são os direitos básicos do ser humano. Este acordo, então, ele traz vários itens de proteção, então, liberdade, trabalho, a vida, igualdade, educação, né? Todos esses direitos à paz, a uma cultura de paz entre os países, que proteja as pessoas. Então, essas leis, na verdade, elas fazem parte também da nossa Constituição Federal. Então, o Brasil também tem uma cartilha de leis que são baseados naquelas leis universais, tá? Inclusive esse artigo aqui, ó, esse artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz que todos os seres humanos eles nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Então, tu podes ver que traz aí todo um discurso voltado, né, para a consciência das pessoas, para reprimir, então, o preconceito, né, para que as pessoas aceitem todas as pessoas da maneira que elas são, tá? Então, no Brasil, então, a gente tem também as nossas leis que são pautadas, que são baseadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui está a foto da nossa Constituição Federal, que é a cartilha, é o livrinho, que na verdade onde estão contidos todas as leis de proteção também ao cidadão brasileiro. E estas leis aqui estão pautadas, então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Eu vou passando aqui mais rápido. E esses direitos civis, esses direitos culturais, sociais nossos, garantem para nós igualdade, liberdade e, enfim, os direitos fundamentais, como moradia, educação, saúde, tá? E infelizmente a gente ainda vê a desigualdade social e essa desigualdade ela não deixa de ser sim um grande obstáculo para a efetivação dos direitos humanos, né? Na verdade, os direitos humanos protegem principalmente as minorias, as crianças, os idosos, as mulheres, né? Enfim, as pessoas que geralmente já estão estigmatizadas até mesmo pelo preconceito,
pela violência, né? E aí a gente tem aqui uma imagem, né, da pobreza e, infelizmente, por mais que se tenha essa diretriz ética, esse acordo entre os países, que através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, através da Organização das Nações Unidas, da ONU, né, ainda assim a gente vê aí essa desigualdade como tu estás vendo, tá? Então é importante que o que é direito do ser humano, direito básico, deve ser preservado, principalmente a vida, né? A liberdade. Isso não significa que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, proteja aquele que cometeu algum crime. Não, ela não protege aquele que cometeu algum crime. Inclusive, numa das cláusulas dos artigos, diz que aquele que cometeu o crime ele vai ter que passar por um processo de julgamento dentro do seu país, né? E automaticamente, se ele for condenado pelo que ele fez, dentro da lei e que ele tenha o direito, entre aspas, né, de se defender, a lei deve ser mantida, deve ser gerida, deve ser seguida, tá? Então, saneamento básico, inclusão das pessoas na escola, no trabalho, igualdade racial, né? Direito à alimentação, direito a uma casa, a um trabalho, tudo isso faz parte da Lei Universal, então, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a nossa Constituição também prevê isso, certo? Hoje a gente vai ficar com esse material bem resumido que eu fiz para ti. Mas na próxima aula eu já deixo uma atividade para que tu consigas pensar um pouco nisso e aí então a gente volta a conversar. Um grande beijo para você e nós nos falamos.